Você é um inútil que não consegue segurar uma arma. Mas é reconhecido pelo mais forte grupo de assassinos do mundo. O rei dos assassinos supremo. Apenas porque você nasceu com uma sorte incrível. Todos os alvos das missões de assassinato que você aceita, com certeza morrerão de forma acidental no dia seguinte. Embora você sempre tente explicar para a organização que não foi você quem fez isso. Mas eles não apenas não acreditam, como também te consideram a arma secreta da organização, atribuindo a você as missões que outros assassinos não conseguem completar. Todas foram designadas a você. E tudo isso começa com você acidentalmente, viajando para este mundo paralelo. Sua identidade aqui é a de um cidadão do Reino do Dragão que vive em uma ilha, ou de um órfão com saldo bancário de apenas 2 dígitos, e que perdeu os pais. Portanto, em um momento de desespero, você decidiu arriscar e se tornar um assassino. Mas, infelizmente, sua vida anterior era apenas um assassino de ferro negro sem experiência em assassinatos. Portanto, sem surpresa, você, na sua primeira execução de missão, foi o alvo da missão que te matou. E enquanto você organizava as memórias da sua vida passada, uma mensagem de um remetente chamado Guia chegou até você. O seu tempo como novato está se esgotando. Se você não conseguir, é melhor sair de fininho. Outros assassinos podem facilmente assumir essa missão. É óbvio. Ele não sabe que sua outra versão já cumpriu uma missão e foi morta pelo alvo da missão. No entanto, você decidiu ignorar essa mensagem. Ser um assassino é muito perigoso. Você não quer acabar como o anfitrião original, certo? Sua alma é completamente de um cidadão do Reino do Dragão. Seja um bom cidadão. Mas isso está gravado em seus genes. Quando você estava prestes a descartar a mensagem, o guia enviou outra mensagem. Mas como seu guia, eu ainda espero que você se esforce um pouco. Assassino de ferro negro. Olhe para a recompensa. Você não quer que esses 5 milhões de recompensa sejam dados a outra pessoa, certo? Você olhou para a mensagem que apareceu. E, instintivamente, você exclamou, eu vou. Isso tudo é um prêmio de 5 milhões. Agora você começa a entender. Por que o mestre dos elementos escolheria se tornar um assassino? Isso é dinheiro que vem rápido demais. Ao ver essa situação, você bateu a mão na coxa. Esse trabalho está feito. Não importa se dá lucro ou não. O principal é que quer acertar alguns japoneses. Então você rapidamente começou a agir. Com base nas informações fornecidas por pessoas da rua, você foi até o lugar onde o alvo costuma aparecer e se escondeu. Não demorou muito. Você viu um Bentley preto, parado em frente a um elegante bordel. Ao mesmo tempo, vários seguranças desceram do carro. Eles cercaram com cuidado um homem de meia-idade com cabelo bem curto. Ele desceu do carro. E esse homem de meia-idade é o seu alvo. Ele soltou o freio de mão. Um chefe de gangue arrogante e insolente. Ele soltou o freio de mão. Ele desceu do carro xingando. Por que vocês estão todos tão nervosos? Saiam, não atrapalhem meu trabalho. O segurança ao seu lado é muito responsável. Não pude deixar de avisar o irmão mais velho para ter cuidado. Na última vez, não havia um coração? Um sujeito com intenções obscuras queria te assassinar. O freio de mão de Venia. O que há para temer ao rir alto sem se importar? Aquele cara que veio da última vez. Ele não foi eliminado por mim? Além disso, eu estou pagando para vocês. Não é para isso que vocês estão aqui? Fiquem de olho aqui, por favor. Sim, senhor. Os seguranças com óculos escuros pretos se espalharam habilidosamente, parecendo dispersos. Na verdade, cercaram a frente e os fundos deste estabelecimento. Tudo foi incluído na área de vigilância. Em seguida, vi algumas garotas encantadoras saindo do estabelecimento. Garotas de beleza cativante. Sorrindo, levaram o freio de mão de Veniam para dentro. Você largou o binóculo e olhou para o relógio. Descobriu que aquele cara também veio neste horário da última vez. Ah, parece que esse cara. Parece que, porque a pessoa que tentou assassiná-lo morreu. Ele relaxou ainda mais a vigilância. Muito bem, o inimigo está à vista e você está na costa. Isso é uma vantagem para você, Daoista. 3 minutos depois, soltou o freio de mão, arrastando seu corpo cansado. Saiu da casa de costumes. Os seguranças rapidamente o ajudaram a entrar no banco de trás do carro. Imediatamente se preparou para dirigir e sair. A mulher forte que estava escondida ao lado também rapidamente montou em um burrinho e o seguiu. O chefe dos seguranças que dirigia deu uma olhada no retrovisor. Imediatamente alertou o chefe sobre o freio de mão. Parece que alguém está nos seguindo. No final, soltou o freio de mão. Apenas olhou para o retrovisor. Imediatamente ficou tão assustado que molhou a fralda. Isso é uma merda. Não é aquele cara que veio me matar da última vez? Como esse cara não morreu? Eu mesmo mandei embora naquela ocasião. Como esse cara ainda pode aparecer na frente dele? Impossível.
Isso absolutamente não pode ser. Solte o freio de mão. Pensou que estava tendo alucinações. Esfregou os olhos e olhou novamente. Neste momento, você no jumento também estava olhando para cá. Nossos olhos se encontraram. Solte o freio de mão. As pupilas tremeram na hora. Ele respirou fundo. Será que a vez anterior foi apenas uma ilusão? Desta vez é o verdadeiro assassinato. Não, como posso morrer aqui? Soltar o freio de mão é algo que eu já passei. Mesmo que a situação agora seja urgente, ele consegue se acalmar imediatamente. Esse cara está dirigindo um jumento. Como ele poderia alcançá-lo? Minhas tropas, acelerem. Descarte aquele cara. Eu definitivamente não posso morrer assim. E neste momento, você, após ter olhado nos olhos do alvo da missão, também ficou em pânico. Acabou, acabou. Que droga. Fui descoberto novamente. Ainda bem que eu mantive intencionalmente algumas distâncias de carro daquele cara. Como foi que fui descoberto tão rapidamente? Parece que ser um assassino não é tão fácil assim. E é nesse momento de arrependimento que você vê que o Bentley à frente acelera de repente. Ele sai disparado e colide com um caminhão de lixo à esquerda na esquina à frente. Eles se chocam com um estrondo ensurdecedor. Você só vê o Bentley à sua frente, sendo arremessado no ar. Essa cena repentina te deixou completamente atordoado. Caramba, que situação é essa? O que esse Bentley está fazendo? Mas logo, você começa a recuperar o fôlego, ainda em choque. Espera, se esse cara morrer em um acidente, o prêmio ainda vale? Nesse momento, seus sentimentos são muito confusos. Como assassino, seu primeiro alvo morreu, mas não foi você quem o matou. Ao voltar para casa, você suspira e procura um trabalho adequado no celular. É claro que a profissão de assassino não é para você. Se não der certo, talvez seja melhor ser namorado. Mas foi nesse momento que você recebeu de repente uma mensagem de transferência bancária, informando que um montante de 5 milhões de yuan foi transferido de uma conta anônima. Você ficou atordoado antes de perceber. Que diabos, isso não pode ser a recompensa da missão, pode? Você nem consegue acreditar muito, até ver a próxima mensagem, enviada pelo informante. Parabéns, Sr. Kanjiritsu, por completar a missão. A recompensa já foi enviada. Por favor, fique atento para recebê-la. Ha 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 ha. Então, é tão fácil ser um assassino? 5 milhões é fácil de conseguir. Você ainda precisa fazer outro trabalho? Ser um assassino. Aceitar alguns contratos e já estar no auge da vida, certo? De qualquer forma, você precisa encontrar um emprego. Então, por que não continuar assim? Afinal, quem ama o que faz, não é? Enquanto isso, alguns dos anciãos da organização de assassinos estavam discutindo. Ouvi dizer que um novato incrível entrou para a organização. Sim, eu também ouvi. Aquele cara matou um monte de pessoas e os seguranças da Matsushita. Todos eles, certo? Não deixou nenhum vestígio. Os novatos de agora são realmente implacáveis. E a primeira coisa que você fez ao receber os 5 milhões foi entrar na maior casa de entretenimento do país. Porque você já sonhava com esse lugar há muito tempo. Mas você entrou de peito estufado. Mas ao sair, você precisou se apoiar na parede. Embora você tenha alcançado uma grande elevação psicológica, seu corpo claramente não aguentou. Você olha para suas pernas que ainda tremem. Não pode deixar de exclamá-lo. Se a jovem é forte, o jovem também é forte. O lendário templo de entretenimento do país. Realmente é aterrorizante. Após se divertir por meio mês, você recebeu novamente uma mensagem de um informante. Impressionante! Olhe para a data. Você lidou muito bem com o freio de mão. Até aqueles velhos que olham as pessoas pelo nariz não pararam de elogiar você. Recentemente, muitos novos e interessantes desafios foram atualizados na plataforma. Se você descansou o suficiente, pode tentar. Olhou as mensagens enviadas pela pessoa do submundo. Só então você se levantou da cama preguiçosamente. Ligou o computador e fez login na rede interna dos assassinos. De fato, havia várias novas missões atualizadas lá. No entanto, as missões dos assassinos também são classificadas por níveis. Missões com recompensa abaixo de 10 milhões são tarefas de ferro negro. De 10 milhões a 20 milhões, são tarefas de bronze. Que tipo de ferro negro e bronze é esse? Isso não está no seu alcance por enquanto. O importante é conseguir o dinheiro. Em breve, você logo encontrou uma missão adequada lá. Objetivo da missão: Yuki Uchiha. O último local onde foi visto foi no barco Narita. A missão exige que não haja sobreviventes. Recompensa da missão: 6 milhões. Após selecionar, você clicou. Olhou as informações detalhadas sobre essa missão. Na foto, Yuki Uchiha, com pele fina e macia, vestindo marcas de luxo, estava abraçando facilmente uma mulher vestida de forma extremamente luxuosa. A senhora, ainda cheia de charme, estava
se abraçando facilmente. Que droga! A coisa que você mais odeia nesta vida é isso. Aproveitando-se de um certo charme. Apenas colhendo os frutos sem trabalhar. É o tipo que é sustentado por uma rica. Por que não é você quem é sustentado por uma rica? Como é que você não tem essa sorte? Esse cara realmente merece morrer. Não é de se admirar que alguém queira assassinar esse cara. Hoje, você vai fazer justiça. Então, depois de se alimentar bem, você foi direto para o café onde o Shoushira apareceu pela última vez. Como esperado, não demorou muito. E o Shoushira e sua cuidadora apareceram na rua. A mulher segurava a mão de Shoushira. Ela estava sorrindo muito feliz. E a cuidadora estava feliz. E o Shoushira também estava feliz. Ele até acariciou a cabeça da mulher. Ele disse com ternura: minha querida deusa. Ela realmente fica adorável quando sorri. A mulher ficou com o rosto vermelho de vergonha. Usando um relógio de diamantes que vale uma fortuna. No braço esquerdo, um relógio de diamantes que vale uma mansão. Com um gesto de afeto, deu uma leve batida na mão de Jade. Odiando o que está sendo dito em público. Você, que viu essa cena pela janela, estava com o coração apertado. Na sua mente, já surgiram instantaneamente 100 maneiras de fazer esse cara. Modo de morrer. Ele, maldito, espera que essa tarefa termine. Você definitivamente precisa limpar bem os olhos. Após um momento de carinho entre os dois, sem se importar com os outros, ele veio em sua direção. Você, ao ver essa cena, apertou firmemente a adaga na mão. Originalmente, você planejava agir quando esse cara estivesse sozinho à noite. Agora que penso, apenas com uma adaga seria muito barato para esse cara. Mas, como um assassino profissional, suas técnicas de assassinato, claro que não se limitam apenas a armas. Você também preparou um pequeno pacote de veneno, conveniente de transportar, eficaz rapidamente. Este é o Shoushishibou, com um sorriso que achava ser charmoso no rosto. Segurando a mão da senhora rica, sentou-se nas proximidades. Deusa, vamos nos sentar aqui. Senhora rica, claramente, já estava completamente enfeitiçado por Tamatebako, fascinado por Tomoe, olhando-o com uma paixão radical. Honey, parece que nunca viemos a esta loja. E o Shoushishibou, enquanto pedia ingredientes caros, olhando para a senhora rica à sua frente, contando com profundidade e carinho. Claro, com essas palavras. Será que neste mundo não há mais uma lembrança bonita que nos pertence? Ao ver essa cena, você apertou os dentes. A grande faca em sua mão já estava ansiosa. Destrua o no CGA. Mas ainda bem que você não foi torturado por muito tempo. Os pratos que pediram foram servidos. A boca de Shoushishibou. Finalmente, há algo novo para fazer. Seu plano de assassinato é bem simples. É só fingir que passa ao lado das duas pessoas comendo. E então, aproveitando a cobertura da manga, jogue a pequena pílula na bebida de Shoushi, na bebida de Zibo. De qualquer forma, esses dois caras estão tão concentrados em trocar carinhos, que não estão nem um pouco preocupados com o ambiente ao redor. Tenho medo que, mesmo se você cuspir no copo desse cara, ele não perceberia nem mesmo a sua saliva. No entanto, assim que você encontrar o momento certo, e se levantar para agir, no segundo anterior, ainda estava como um passarinho dependente. Aconchegada nos braços de Shoushi estava a rica senhora. Sua expressão de repente se tornou de pânico. Querido, o que aconteceu? Neste momento, Shoushi, sentado ao lado da rica senhora, estava com o rosto vermelho e inchado. Suas mãos instintivamente seguravam seu pescoço, com uma expressão de quem quer dizer algo, mas não consegue encontrar as palavras para isso. A rica ficou perplexa. Com o rosto cheio de medo, foi ajudar a Shoushi, a Honey do Uchiha. Não me assuste. E você, que estava prestes a agir ao lado, também ficou perplexo. Que situação é essa? Você ainda nem agiu. Como ainda precisa prever o resultado da próxima jogada? E o Shoushi do Uchiha caiu violentamente no chão. Seu rosto já havia mudado de vermelho para um roxo azulado. Seu corpo também estava mais dolorido, contorcendo-se no chão. Esse alvoroço não foi pequeno. Atraiu a atenção no restaurante. Outros clientes também observavam sem entender. Esse cara deve ter engasgado com uma foice. Observando o Shoushi do Uchiha se contorcendo loucamente no chão. Uma grande oportunidade apareceu de repente. Instantaneamente, percebi. Se agora eu me aproximasse silenciosamente para dar o golpe final, eu poderia completar a missão de assassinato diretamente? Ao mesmo tempo, percebi que o Uchiha seria por causa de engasgar. Depois de engasgar com o bolo de arroz, a rica senhora levantou-se abruptamente. Honey, você precisa aguentar. A irmã está vindo te salvar. No entanto, a rica senhora acabou de dar um passo. O salto alto instantaneamente pisou no bolo de arroz que caiu da mesa. A rica senhora escorregou e colidiu com a mesa.
A mesa caiu instantaneamente e atingiu a nuca de Ushou Ashivabo com um estrondo. E Ushou Ashivabo revirou os olhos. Perdeu completamente a vida. Ao ver essa cena, você ficou paralisado. Que droga! Seu segundo alvo de missão também morreu de forma estranha. Assim, você, com uma expressão confusa, acabou de voltar para casa e recebeu uma quantidade enorme de mensagens do informante. Ha 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 ha! Olha, você realmente não nos decepcionou. Você realmente pensou em usar o bolo de arroz para engasgar aquele cara. Isso realmente nos fez olhar para você com novos olhos. Você olha para a tela. É possível sentir a ansiedade da pessoa no escuro. Depois de pensar muito, você decidiu ser honesto. Na verdade, isso foi apenas um acidente. Eu não fiz nada. A pessoa no escuro respondeu rapidamente. Ah, eu entendo, eu entendo. Claro que foi um acidente. Afinal, as notícias já relataram isso, não é? Ah, e a recompensa já deve ter sido enviada. Fique atento para recebê-la. Enquanto isso, em uma sala escura, os veteranos da organização de assassinos se reuniram novamente para discutir o caso do assassinato com bolo de arroz. Isso é realmente novo. No nosso país, não há um evento de morte mais normal do que este. Eu ouvi dizer que aquele garoto é da Terra do Dragão. Entendi. Será que isso é o poder misterioso do Oriente? Nesse momento, o homem sentado no centro falou, interrompendo a discussão dos outros. É muito cedo para falar sobre isso agora. Afinal, um assassino só tem uma chance de falhar. Mas esse cara chamado Observador do Sol, a técnica realmente está ultrapassada. A força provavelmente vai muito além do ferro negro. É que atualmente as tarefas completadas são muito poucas. Quando ele acumular algumas tarefas, vamos dar a ele uma tarefa de avaliação para subir de nível. Assim, após a reunião, o guia explicou sobre o nível do assassino e detalhou a questão da elevação. Em geral, é sobre ter muitas tarefas para realizar, para elevar o nível do assassino. As recompensas também são bastante generosas. Na hora onde você quiser guiar a jovem perdida, você pode pensar em algumas e conseguir. As informações do guia foram como um trovão estrondoso, que explodiu em seu coração. Caramba! Que homem consegue resistir a essa tentação? As tarefas, envie-me imediatamente. Quero completar 10 garotas de uma vez, não. São as tarefas que devem ser rápidas. O guia é realmente forte. Ele enviou várias tarefas adequadas para você. Os níveis de dificuldade das tarefas variam. E as recompensas correspondentes também são extremamente variadas. Você nem pensou e escolheu diretamente a missão com a maior recompensa. O alvo é Key-28 Girou. O último local onde apareceu foi a nave celestial. A missão exige que não haja sobreviventes. A recompensa da missão é de 7 milhões. Claro, além das informações básicas da rede interna de assassinos. Além das informações básicas da missão divulgadas, o informante também fornecerá muitos detalhes. Esse cara com a maior recompensa é um típico filho de papai. Ele gosta muito de correr de carro. Justamente, à tarde, em Aquina, haverá uma corrida de carros particular. Se eu puder colocar as mãos no carro desse cara, fazer com que ele capote e morra durante a corrida. Um acidente assim deve ser bem plausível, certo? Falou e fez. Você habilidosamente preparou um monte de ferramentas de desmontagem. Chegou à concessionária 4S que conserta o carro esportivo de Key-28 Girou. Você rapidamente vestiu o uniforme de mecânico que comprou temporariamente. Entrou com confiança na área de reparo do depósito de automóveis. Logo você encontrou o modelo de edição limitada da Ferrari de Key-28 Girou. Mas você ainda chegou um pouco tarde, porque este carro já foi consertado pelos mecânicos. Tudo bem, enquanto você estava com uma expressão triste, sem saber o que fazer. Um cara usando óculos de sapo, vestindo roupas que claramente são caras, mas parece um cara muito simples. Apareceu na visão de todos. Key-28 Girou tirou os óculos de sapo do rosto e gritou para os mecânicos de maneira descontraída: Mestre, meu carro está consertado. Vários mecânicos, ao ver Key-28 Girou, sorriram amplamente. Claro que está consertado. Esta reparação definitivamente não vai te decepcionar. Garantimos que você vai brilhar na corrida da tarde. E Key-28 Girou também ficou muito satisfeito ao ver o carro restaurado diante dele. Sua expressão também estava muito feliz. Desta vez, eu com certeza vou ganhar em primeiro lugar na corrida. Depois de falar, Kirby Lang tirou algumas notas grandes da carteira e as entregou generosamente ao chefe dos mecânicos. Em seguida, ele ligou o carro com habilidade e acelerou, saindo rapidamente. Enquanto isso, você, que estava ao lado, observava o carro que estava gradualmente desaparecendo da sua vista. E, internamente, você pensou: que droga! Essa viagem foi em vão. Mas, nesse momento,
O assunto dos mecânicos chamou sua atenção. O tema da conversa fiada dos mecânicos. Faz tempo que não consertamos um carro como esse, não é? Haha, eu quase esqueci como consertar um carro esportivo tão sofisticado. Haha, eu quase esqueci como manter. Quando fui apertar o controlador, minhas mãos estavam tremendo. Que controlador? Você apertou o controlador? Se não apertar o controlador, você vai apertar parafusos? Então, vocês não apertaram os parafusos? Não apertaram o controlador, então terei que apertar os parafusos? Não estamos consertando um sensor desta vez? Não. Estamos consertando um sensor, não é? Você, que está atrás se preparando para ir embora, ficou chocado ao ouvir essas palavras. Esses caras realmente são mecânicos. Em seguida, você vê esses mecânicos abaixando a cabeça, mexendo nos bolsos das roupas, e de repente tiram uma grande quantidade de peças. Parafusos que fixam a alavanca de câmbio, parafusos que fixam os assentos, e um tubo de metal que não se sabe de onde foi retirado do carro, e até mesmo um pedaço de fiação. Mesmo um idiota conseguiria perceber que todas essas peças são do carro. O mecânico ficou tão surpreso quanto você. E eu olhei para você. Estamos ferrados. Nossa loja vai acabar junto com o Kei Shigiro. Rápido, ligue para alguém. A oficina de reparo já está uma bagunça. Isso também deixou você ao lado com uma expressão de choque. Esses caras não podem ser da mesma profissão, certo? Se eu comprar um carro no futuro, definitivamente não posso trazer aqui para manutenção. Então você saiu silenciosamente da concessionária 4S, como se nada tivesse acontecido. Neste momento, na estrada de Aquina, o amplo caminho estava cheio de espectadores dos dois lados. No meio, havia uma linha de partida em preto e branco. Ao redor, também foram erguidos enormes banners e posteres de corridas. O rugido dos motores ecoava por toda a estrada. Os diversos carros de corrida já estavam posicionados. Com o disparo da pistola de sinalização, Corba, o Ferrari de Giro acelerou bruscamente, deixando o segundo colocado para trás. Corba Giro olhou no espelho retrovisor. Não só os outros carros de corrida. Até o GTR em segundo lugar só podia ser visto pela frente. Os outros carros de corrida. Não se via nem mesmo uma sombra deles. Ao ver essa situação, Corba Giro estava extremamente feliz. Haha. Realmente, a sensação após o concerto é diferente. Exceto pelo Ferrari que estava muito à frente. Não havia muita diferença entre os outros carros de corrida que estavam atrás. Você me persegue e eu te persigo. A velocidade é apenas razoável. O vídeo mostra aquele carro vermelho vibrante que não para de subir. Outros ricos também não puderam deixar de comentar. Que legal, vamos esperar o fim da corrida. Eu preciso encontrar o Kei Niashi e discutir isso direitinho. Ver se ele pode me emprestar o carro dele, o Ferrari. Ah, pare com isso. Aquilo é o carro do cara. Só a modificação já custou quase um pequeno objetivo. Isso definitivamente não será emprestado. Mas neste momento, o Kei Niashi, que é o protagonista, claramente, já está em uma posição baixa. Mas sua expressão não está tão animada quanto antes. E sua expressão parece simplesmente pior do que chorar. Meu Deus, socorro! Ferrari! Koubajiro segura firmemente o volante com as duas mãos e grita como se estivesse sendo abatido. Na verdade, ele viu que estava muito à frente dos caras atrás e queria diminuir a velocidade para zombar daquela turma de fracassados atrás. Quem sabe, não importa como ele pisa no freio. A velocidade do carro não só não diminuiu, como ainda ficou mais rápida. É bom lembrar que isso está em uma estrada de montanha. Vários trechos estão à beira de um penhasco. Ao redor, há apenas uma fina grade. Freio! Pelo amor de Deus, freio! Socorro! K2 Ashigiro está prestes a se suicidar. A paisagem ao lado da estrada pisca como um mosaico na visão periférica, mas seus olhos estão fixos à frente. Ele não se atreve a desviar nem um pouco. E nesse momento, um enorme instinto de sobrevivência surgiu, forçando K2 Ashigiro a finalmente se acalmar um pouco. Ah, o freio de mão! Se eu puxar o freio de mão, o carro pode parar. K2 Ashigiro respirou fundo, como se estivesse se encorajando. Ele puxou o freio de mão com força. No instante seguinte, ouviu-se um estalo. Freio de mão. Ele arrancou o freio de mão junto com a base. Na fazenda do vovô na cidade natal, puxando rabanetes. Não é tão suave assim. Koubajiro ficou completamente atordoado. Onde estão os parafusos do freio de mão? Para onde foram os parafusos do meu freio de mão? Socorro! Aqueles mecânicos malditos deveriam morrer. Mas agora, não importa o quanto eu xingue, já não adianta. Porque na visão de Koubajiro, o penhasco já apareceu na tela. Vire, rápido, vire. Koubajiro estava prestes a voar de medo. Ele jogou o freio de mão. Bateu com força no volante com as duas mãos. No entanto, a realidade
Parecia estar zombando cruelmente de Koubajirou. Após o sacrifício heróico do freio de mão, o volante também não ficou para trás. De repente, se soltou da coluna e voou. Na próxima segundo, só se ouviu um estrondo. O carro avançou corajosamente e quebrou a barreira, levando os gritos de Koubajirou. Desceu o penhasco. Ao mesmo tempo, do outro lado, você está voltando para a casa do concessionário 4S. De repente, recebeu uma ligação de alguém do submundo. Você olhou para o seu celular e ficou confuso com a anotação. Esse cara não costumava enviar mensagens antes? Por que desta vez ele escolheu ligar? Não pode ser que seja porque você não completou a missão. Pode? Ele deve estar vindo para cobrar, certo? Você, com coragem, atendeu a ligação. Não é possível que, além de não ter completado a missão, ainda vão descontar dinheiro, né? No entanto, quem poderia imaginar que assim que a ligação foi atendida, do outro lado, veio a voz animada de alguém do submundo. Ha 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 ha. Olha, Senhor Dia, você é realmente incrível. Eu conheço o submundo há tanto tempo, e é a primeira vez que vejo alguém que consegue lidar com a missão de forma tão suave. A elegância é realmente impressionante. Foi realmente um assassinato perfeito. Olha, Senhor Dia, você é simplesmente a nossa estrela, emprestando a mão a uma estrela que está subindo. As mulheres que ouviram isso ficaram paralisadas. Que situação é essa? Como isso pode ser considerado como completar a missão? Esse cara não deve ter contatado o assassino errado, né? No entanto, do outro lado da linha, o informante não percebeu que algo estava errado com você. E, ao contrário, estava cada vez mais empolgado. Uau! Então, não precisamos mais fingir entre nós? Você quer colocar essa situação inesperada na conta dos mecânicos, certo? Impressionante, hein? A equipe de manutenção? Como seu informante, eu até me sinto envergonhado. No final, o informante ainda não havia terminado de falar, e você desligou o telefone. Que situação é essa, afinal? Você conseguiu completar a missão de forma inexplicável novamente. E o que mais te surpreendeu foi que esse informante era uma garota. Após uma ligação, a quantidade de informações era realmente enorme, a ponto de fazer o CPU do seu cérebro superaquecer. Mas logo, a maior dúvida que você tinha foi esclarecida. No celular, uma série de janelas de vídeo apareceu repentinamente. No centro da tela, havia um carro esportivo soltando fumaça preta. Você percebeu de imediato que este carro foi amassado. Um carro esportivo queimado de um jeito que não dá para reconhecer. É exatamente aquele Ferrari do Knia Shigir. Neste momento, seu celular recebeu novamente os frios 7 milhões de yuans. Arredondando, você ganhou quase tudo isso sem fazer nada. Haha, realmente ser um assassino é uma profissão livre. É melhor do que trabalhar em uma empresa. Ser um funcionário 996 é muito mais cansativo. Você olha o saldo da sua conta bancária. Antes, você completou 2 missões. No total, você ganhou exatamente 11 milhões. Mas contando o dinheiro que você gastou em casas de entretenimento e outras despesas de vida variadas, sobrou cerca de 7 milhões. Agora, somando esses 7 milhões, você já tem 14 milhões na conta. É dinheiro que não acaba nunca. Dizem que as pessoas são mais felizes contando dinheiro. Agora você pode realmente sentir isso. Justamente à noite, você pode ir novamente às casas de entretenimento e gastar à vontade. Ao mesmo tempo, em um escritório, dentro do escritório de advocacia aparentemente insignificante, o chefe da organização de assassinos, Qiao Yuanzi, está sentado na única cadeira de chefe, e diz satisfeito a alguns veteranos da organização. Desta vez foi um acidente de carro. Hehe, aquele cara realmente sabe se adaptar, não é? Eu já disse antes que a força dele não é tão simples quanto parece. Afinal, para causar um acidente assim, esse cara com certeza fez uma pesquisa muito completa antes e conhece aquela concessionária 4S como a palma da mão, para poder planejar tudo isso com tanta facilidade e causar uma série de acidentes assim. Esse cara chamado Kan Rifen realmente nasceu para isso. Qiao Yuanzi não pôde deixar de tocar satisfeito em seu queixo. Verdade seja dita, recentemente, o talento abundante em nossa organização de assassinos é real. Como líder, ele também precisa pensar bem sobre isso. Vamos dar a ele algumas missões. É certo que seu nível de assassino deve ser elevado rapidamente. Ao ouvir isso, alguns dos anciãos imediatamente trocaram olhares instintivamente. Presidente, você quer dizer que Qiao Yuanzi acenou com a cabeça. Ele começou a falar, dizendo que ouviu a menina Yishui dizer: esta já é a terceira missão do Observador Solar. É hora de dar a ele outras missões. O nível daquele cara não deve ficar no ferro negro. Após a reunião, o informante te ligou imediatamente. Será longo. A missão de assassino aprovada por Qiao Yuanzi foi enviada a você.
O objetivo da missão é descobrir o infiltrado na organização. A missão exige não deixar sobreviventes. Após completar esta missão, o nível do assassino será automaticamente elevado em um nível, de acordo com os dados. Este infiltrado se chama Dalmeidanzi. Seus métodos são extremamente cruéis. Atualmente, já há dezenas de assassinos de nível prata na organização. Assassinos de nível morreram. Depois que você viu as informações da missão no celular dele, você decidiu não fazer mais. Você agora é claramente apenas um assassino de nível ferro negro, porque você quer lidar com alguém que nem os assassinos de nível prata conseguem lidar. Além disso, você está se saindo bem no nível ferro negro, e com esse assassino em série. Ah, deixa pra lá, quem quiser ir que vá. Além do mais, você ainda planeja gastar muito em um bar de acompanhantes à noite. Isso é algo que nem o Rei do Céu conseguiria impedir. Então, depois de um jantar tranquilo, você se preparou para sair feliz. Você não se importou nem um pouco com essa missão. Mas o que você não sabia é que todas essas ações foram registradas por um telescópio extremamente discreto. Um homem de aparência comum, mas com um olhar sombrio, lentamente abaixou o telescópio que segurava. Bufou desdenhosamente e sorriu com desdém. Este é o melhor novo assassino, segundo os rumores. Mas parece que não é muito inteligente. Um verdadeiro assassino não se pode usar a mesma identidade com frequência, entrar e sair do mesmo lugar. Além disso, especialmente em um lugar como o Palácio das Costumes, cheio de gente suspeita. E essa pessoa é o seu alvo desta vez, Dalmeidanzi. Porque o Dalmeidanzi ainda é considerado parte da organização de assassinos. Ele tem alguma noção dos recentes movimentos da organização. Ele sabe um pouco. Ele sabe que você, como um novo assassino, recentemente concluiu muitas missões com grande habilidade. No começo, ele não se importava muito. Afinal, ele não é um membro interno. Não cabe a ele cuidar de novatos. Até que ele percebeu que você tem aparecido com frequência perto da casa dele. E isso o deixou bastante assustado. Ele achou que a organização o havia descoberto e que haviam enviado você para silenciá-lo. Quem poderia imaginar que, após observá-lo nos últimos dias, você não estava apenas jogando em casa? É só ir ao bordel e gastar à vontade. Isso, porra, também conta como o assassino Qiao Yuan. Aquele cara está louco ou o quê? Ele realmente elogiou um cara como você. Parece que essa organização de assassinos realmente está acabada. Embora ache que não há necessidade nenhuma. Mas o Dalmeidanzi, como infiltrado, ainda assim, relatou essa informação para o grupo. O contato do Dalmeidanzi rapidamente respondeu: não subestime isso. Você nunca ouviu um ditado de Longu? Verdade seja dita, os verdadeiros mestres parecem desleixados. E se esse cara foi enviado pela organização de assassinos para te matar? Trate isso com cuidado. Não revele sua identidade. Dalmeidanzi soltou uma risada fria. Ele já tinha um plano em mente. Não é só um novato assassino? É só matá-lo diretamente, não é? Até a manhã seguinte. Você saiu do bordel ainda meio bêbado. A partir das marcas vermelhas densas no seu pescoço. Verdade seja dita, a batalha da noite passada deve ter sido bem intensa. No final, você conseguiu chegar à porta de casa com dificuldade. Sua mão direita tremia enquanto segurava a chave. E você percebeu que a fechadura estava tão complicada quanto um jogo de gato e rato. Não importava como você tentava, não conseguia enfiar a chave. Essa cena deixou até o Dalmeidanzi preocupado. Ele até pensou em correr e te ajudar a abrir a porta. Finalmente, ele viu você abrindo a porta. Você entrou na casa de forma desajeitada. Mas, antes que você pudesse dar 2 passos, você tropeçou. E foi derrubado por uma tábua que estava lá para reforçar a captura. Enquanto isso, você caiu. Um som metálico frio ecoou ao seu redor. Você olhou para cima e viu 2 facas afiadas, cravadas diretamente no chão de madeira ao lado do seu pescoço. Em cima. Ao ver essa cena, você instantaneamente ficou meio sóbrio. De repente, saltei do chão. Se tivesse desviado um pouco mais, eu estaria acabado. Mas esta noite sua cabeça está doendo muito. Decidi que vou lidar com isso amanhã. Então você puxou a faca do chão e a jogou de volta na mesa. Entrou no quarto sonolento e foi dormir. O Dalmeidanzi, ao ver essa cena, imediatamente decidiu agir imediatamente. E esse é o melhor novato? Se a organização de assassinos pretende usar alguém assim para matá-lo, é simplesmente um insulto para ele. E o que vocês não sabem é que, para descobrir como você completou a missão, os altos escalões da organização se anteciparam e mandaram instalar câmeras ao redor da sua casa e dispositivos de escuta. Assim, sob as ordens de Qiao Yuanzi, as pessoas da organização começaram a operar o computador e transmitiram as imagens de vigilância para a tela grande. Alguns dos anciãos da organização trocaram olhares e sorriram.
E ainda fizeram com que seu coração se aproximasse. Vocês todos me observem bem. Aprendam bem, não se deixem enganar, ele ainda é um novato. Quem sabe em um futuro próximo, ele pode substituir vocês. Na tela da câmera de segurança, Dalmeidanzi já entrou no seu quarto. Todo o processo. Não fez nenhum som a mais. O que é suficiente para ver a habilidade e o profissionalismo desse cara. Através da tela de segurança ao lado, também é possível ver claramente o quarto no segundo andar. Você está deitado na cama, dormindo profundamente. Nem se virou. Alguns dos anciãos trocaram olhares instintivamente e olharam para Kiao, que estava sentado no topo. Algo não está certo, não é? Esse desgraçado do Dalmeidanzi já entrou na casa. Parece que o Sr. Rifenzi ainda está dormindo. Kiao Yuanzi analisou calmamente. Ele deve ter outros planos. Vamos ter paciência e continuar observando. Se perdermos outros detalhes, será ruim. Os membros da alta cúpula murmuraram algumas coisas. 17 pares de olhos. Novamente, todos olharam para a tela grande. Afinal, é uma câmera de vigilância na rua. A área que pode ser vista ainda é limitada. O melhor ângulo. Só é possível ver o quarto do segundo andar da sua casa. Quanto aos outros lugares, só é possível obter som através do gravador. Mas, no segundo seguinte, um grito repentino veio do gravador. Em seguida, ouviu-se um estalo, como se algo tivesse caído no chão. Depois, houve um leve gemido abafado. A voz soava estranha. Não parecia de forma alguma o som que uma pessoa normal faria. Ao ouvir em silêncio, parecia mais com alguém com a garganta cortada, em um estado de vazamento de ar. Uma série de barulhos consideráveis. Para os anciãos da organização de assassinos, ouvindo com confusão e excitação. Que som é esse? Será que o tal do Dia do Destino teve algum acidente? Não pode ser aquele desgraçado azarado. Você conseguiu pegar o que queria, né? No entanto, a imagem da câmera de segurança na tela grande não mostrava nenhum movimento. Apenas o dispositivo de escuta funcionou. Mas, após aquela sequência de barulhos estranhos se acalmarem, o dispositivo de escuta também ficou em silêncio, deixando apenas o som da sua respiração. Quanto a isso, não só os anciãos, até Kiao Yuanzi, o presidente, estava ansioso para saber. Enviou alguém esperto para ver o que aconteceu. O que estava acontecendo? Um dos irmãos ágeis saiu imediatamente do escritório e foi em direção à sua casa. No entanto, assim que o irmão chegou à sua porta, sentiu um forte cheiro de sangue. Kiao Yuanzi, que estava esperando notícias, imediatamente recebeu a resposta do irmão. O irmão mais velho estava investigando a cena. O irmão do outro lado da linha estava ofegante. Ele morreu. Aquele cara morreu. Os anciãos presentes ficaram chocados ao ouvir a resposta do irmão. Vários se levantaram do sofá. Quem morreu? Você tem que me dizer claramente. O Dalmeidanzi, aquele infeliz, morreu. Morreu na sala de estar, com 2 facas cravadas na garganta. O tom do irmão mais novo soava ansioso. Enquanto isso, estavam se reunindo. Relatou a situação do local de forma detalhada. Reportou para Kiao Yuanzi. E ainda deu sua própria suposição.